Olá pessoal, respondendo mais uma questão aqui, tá? Continuando nossos exercícios de grid. E vamos lá, né? Então, vamos analisar aqui o que a gente vai fazer hoje, tá? No vídeo passado a gente fez esse exercício, né? Lembrando que eu fiz com algumas alterações, seguindo aí um padrão um pouco mais pessoal, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazer algo similar que a questão 2, tá? Lembrando que vai trabalhar mais em cima do layout, tá? Vou mudar as imagens, vou mudar um pouquinho aqui no meu texto também. Mas aí você pode colocar idêntico aí, a gente vai ter o caminho para fazer isso, tá bom? Antes de começar, já separei algumas imagens, vocês vão perceber que não são as mesmas imagens, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu separei essas imagens aqui, tá? Lá do site Pexels, inclusive é um site que eu recomendo, lá tem algumas imagens gratuitas, você pode fazer site lá sem, aliás, pegar algumas imagens para colocar no seu site sem qualquer tipo de problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, abri aqui a pasta, estou com as imagens aqui, as mesmas, tá? Vou criar então aqui o meu questão 2.html e vou criar meu CSS. Lembrando que não é o recomendado, né? Colocar questão 2 e tudo mais, mas enfim, tá? Então, vou chamar aqui também o meu exercício de questão 2.css. Lembrando que na maioria dos casos a gente chama de style, né? Mas você configura conforme você achar melhor, tá? O foco aqui, de fato, é justamente montar a nossa estrutura aqui semelhante a essa, tá? Beleza, vamos aqui dar um go live aqui só para poder a gente ficar verificando aqui, tá? Temos aqui basicamente, tá, ó, 6 divs, tá? E a gente vai colocar dentro de um container e dentro de uma outra div também, tá bom? Então vamos lá. Aumentar aqui um pouquinho a fonte para vocês verem melhor, que eu posso ocultar por enquanto. E vamos lá. Vamos dar aqui um HTML5 por enquanto. Aqui, nesse caso, a gente vai colocar logo uma div.container, tá? Vamos colocar aqui uma div.grid, vamos colocar grid section, tá? Beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí, então, tá, algumas divs, né? Eu vou colocar então assim, ó, div.foto vezes 6, tá? Porque são 6 divs que a gente vai ter. Eu vou colocar foto 1, 2, 3, até para a gente mudar depois manualmente, tá bom? Beleza, tá aqui tudo tranquilo. A gente não vai mexer aqui por enquanto. O meu HTML está meio que encerrado por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente volta a ele. E vamos começar a mexer logo no CSS logo de início, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos zerar aqui nosso page e nosso merge. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos configurar logo o nosso container. Eu vou colocar aqui umas cores, tá? Uns padrões um pouco diferentes, vocês podem ficar bem à vontade para fazer as modificações que vocês acharem interessantes também, tá? Então, eu vou colocar um background color e eu vou colocar essa cor aqui, tá? Vou fazer assim, que é aproveitar o mesmo um cinzazinho, tá? Vamos colocar aqui uma largura, eu quero pegar toda a minha área do meu viewport, a altura também, tá? Beleza, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. E aí, galera, agora a gente vai começar a configurar a nossa seção, tá? Que é a parte aí bem importante. Então, vamos colocar um grid section aqui. Belezinha, deixa eu só analisar como é que está nosso HTML. Temos o container, grid section, e vamos começar a organizar essas divs aqui dentro, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou definir como é que vai ser minha grid, tá? Então vamos fazer logo assim, ó, grid template áreas, se bem que nem coloquei display grid ainda, né? Perdão. Vamos lá, display grid, beleza? Vamos agora no meu grid template áreas, tá? E a gente vai configurar da seguinte maneira. Eu vou chamar isso aqui de destaque, e aqui eu vou chamar de foto mesmo, foto 3, 4, enfim, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui destaque, não tem a vírgula, tá? Perdão. Destaque 1 de novo, ele vai pegar dois espaços da minha grid, tá? Vamos colocar destaque 2, destaque 2. Isso quer dizer o que para a gente, então? Isso quer dizer, pessoal, que eu vou pegar dois espaços para o destaque 1, dois espaços para o destaque 2. E aqui é um espaço simples, tá? Então, aqui na parte de baixo, vamos separar aqui, tá?
E aqui eu vou colocar então como vai ficar. Então aqui vai ser a foto 3, a foto 4, a foto 5 e a foto 6. Belezinha, tudo tranquilo aqui. Eu vou querer colocar um espaçamento também. Então, como a gente vai ter esse espaçamento aqui, vamos colocar um grid gap. Vou colocar de 10 pixels. E um detalhe importante que a gente tem que perceber aqui também é que essa foto ela tem uma altura maior do que essa aqui de baixo, tá? Ó. Consome um pouco mais aí do meu espaço, né? Então a gente vai fechar um percentual também do meu espaço da minha grid, tá? Então vamos fazer assim, ó. Grid template rows. Vamos colocar 60% para cima e vamos colocar 40% para a linha de baixo, ok? E vamos fechar uma bordazinha também. Então border, vamos colocar aqui de 1 pixel, solid e vamos usar um cinza, também um pouquinho diferente daquele anterior. Ok, tudo tranquilo aqui, nada demais até o momento, tá? Se a gente executar lá, tem nada para se ver ainda. Então vamos começar a configurar as fotos em si, tá? Então vamos lá. Foto 1. Aqui a gente vai definir qual é a área que ele vai pertencer. A primeira foto é essa aqui, tá? Então vamos dizer que ela se refere ao destaque 1, tá? Então vamos lá, ó. Grid, área, e aí vamos colocar destaque 1, que é o que ela está relacionado. A gente já pode até setar uma imagem, se for o caso, tá? Vamos colocar então aqui uma imagem aqui, então background color, background image, perdão, que é uma imagem, né? Aqui vamos colocar imagens, barra, e vamos procurar uma imagem. Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Vamos ver lá, nada demais até o momento também, tá? Mas vamos seguindo, daqui a pouco a gente vai ver a diferença de fato. Eu vou repetir esse código aqui para as demais. Então aqui, foto 2. Vocês podem depois... Eu estou fazendo de forma separada, tá? Apesar de ser o mesmo código, justamente porque eu vou alterar esses backgrounds depois, cada um se refere a uma área diferente, tá bom? Então, devido a esse fator aí, a gente vai ter que repetir um pouquinho esse código, tá bom? Então vamos lá, foto 3, foto 4, daqui a pouco eu ajeito a indentação, foto 5 e vamos à foto 6. Ok, tá? Vamos ajeitar aqui a indentação aqui rapidinho. Beleza, tá tudo quase correto. Só que a foto 2 ele se refere ao destaque 2, tá? E a foto 3 se refere à foto 3, de fato, a foto 4 a 4 e daí por diante, tá? Então vamos lá, foto 3, foto 4, foto 5 e a foto 6. Ok, nada demais aqui ainda, tá? Não configuramos aqui direitinho aqui tudo que precisamos. Só que vamos fazer o seguinte então. A ideia agora é que a gente possa configurar o tamanho desses backgrounds que eles vão possuir, tá? Como é que eles vão aparecer, em que posição ele vai aparecer também e tudo mais, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para que a gente possa daqui a pouco estar vendo direitinho a nossa grid, a gente vai ter que configurar um tamanho, né? A gente pode logo fazer logo isso, tá? Então vamos lá, vamos dar aqui uma largura, eu vou colocar de 80%, e vamos colocar logo uma altura também na nossa grid, vou fechar de 80% também. Ok, tudo tranquilo. E aí a gente vai começar a configurar um pouquinho mais da nossa grid, tá? Vamos lá. Aqui ele não apareceu para a gente ainda. Deixa eu verificar se está tudo direitinho. Container, grid section, foto de 1 a 6. Estamos usando as classes, né? Então aqui eu tenho ponto container direitinho. Depois a gente configurou a grid section. Está aqui a grid section, tá? Beleza. E aí, logo em seguida, configuramos todas as fotos aí, tudo direitinho. Uma coisa que a gente não colocou direitinho ainda, na verdade, tá? Que a gente vai estar configurando daqui a pouco, vai ser mudar um pouquinho da fonte, tá? Fazer alguns detalhes nesse sentido também. Tudo bem? Então, vamos continuar o nosso código, tá? Quando a gente colocar a grid, ela vai aparecer aqui muito colada nesse espaço, tá? Então, daqui a pouco a gente vai estar configurando um pouco também. Antes de a gente começar, para que a gente possa estar verificando mais ou menos como é que está ficando a nossa grid aqui tudo direitinho,
a gente pode estar colocando um texto qualquer aqui antes de a gente estar configurando tamanhos e tudo mais, tá? Então, vamos fazer logo isso. Cada grid, tá? Eu vou fazer, aliás, em cada div, perdão, eu vou fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui. A gente vai ter aqui um espaço, tá? Ó, uma divzinha aqui, tudo bem? E vamos ter aqui dois textos, um aqui e outro aqui embaixo. Então, eu vou começar a colocar logo isso lá no nosso HTML, tá? Finalizar logo o HTML e daqui a pouco a gente se preocupa só com o nosso CSS, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de cartão. Opa, perdão, div cartão. O que eu quero colocar aqui nessa div cartão é simplesmente o nome IFP, tá? Instituto Federal do Piauí. Ok, tá? Aqui nada demais. Eu vou colocar também, alguns tem dois cartões, tá? Se a gente perceber. Eu vou colocar logo aqui na foto 1 também. Daqui a pouco a gente sai colocando em outros locais, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar da seguinte maneira, então. div.cartão2. Ok, tá? Então temos aqui. E aqui no cartão 2 eu vou colocar, então, notícias. Notícias. Pronto. Beleza. Então temos aqui nossas duas divs, tá? Tudo tranquilo. A gente pode colocar mais um agora para colocar o nosso texto, tá? Então vamos lá. div.texto. Beleza. Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho então a nossa div foto, que é o que vai aparecer a foto de fato. Eu tenho aqui dois cartões, cartão aqui, cartão 2, que é os cartõezinhos que vão aparecer aqui. Você pode colocar outro nome, contanto que no CSS seja referenciado esse nome também, tá? E agora vamos colocar o texto. Esse texto maior, eu vou colocar um H2 e vou colocar IFP novamente, tá? E no texto menor eu vou colocar um spam. E aí eu vou colocar então professor Carlos Estevam. Opa, ok. Pronto. Então, basicamente, a gente vai colocar isso em cada um das nossas divs, tá? Cada uma delas a gente vai estar copiando e colando esse espaço aqui, tá? Ok? Caso você prefira, se você achar que fica um pouco mais rápido, você pode estar pegando aqui esse espaço e estar alterando só para foto 2, 3 e daí por diante, tá? É isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó. Temos aqui a foto 2. Desceu até o final aqui, vamos colocar a foto 3. Ela vai terminar aqui, ó. Por isso a importância de estar tudo indentado, direitinho, tudo organizado, tá? Foto 4. Vamos aqui a foto 5. E vamos aqui a foto 6. Pronto. Então, nosso HTML ele meio que está finalizado, tá? Eu vou dar uma atualizada aqui, porque meio que ele não está nem aparecendo o texto, né, que a gente está executando aqui, está mostrando. Vou parar aqui então e vamos ver se ele deu alguma bugada aqui, que já era para ele estar mostrando alguma coisa para a gente. Ah, agora sim. Então pronto, agora ele mostrou para a gente direitinho. Meio que ele não estava carregando legal, né? Beleza. Ah, um detalhe importante, né? Como é que ia pegar se a gente não tinha setado o nosso HTML, o nosso CSS, né? Então vamos lá. Aqui não dá certo, né? Então vamos lá. Então aqui, questão 2. E olha só a diferença que já fica, tá? Então já tem uma estrutura muito semelhante, tá? Ao que a gente pretende fazer. Certinho? Tudo tranquilo, tudo bem de boas. E aí vamos lá. Nosso HTML, ele meio que está finalizado. Eu vou deixar nesse padrão. E o que a gente vai começar a organizar melhor vai ser somente o nosso CSS agora. A gente vai trabalhar muito em cima dele, tá? Uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer aqui é mudar essa fonte, né? Essa fonte aqui eu acho que não está muito legal, não. Tá? Então vamos alterar essa fonte também. Como é que eu faço para alterar a fonte, então? Vamos lá. Vamos colocar Google Fontes. E aqui no Google Fontes a gente vai estar procurando uma fonte aqui que a gente ache interessante, tá? Eu vou procurar então, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer, tá? Você vai escolher uma fonte do seu interesse. Eu vou pegar, por exemplo, essa aqui, tá? Quando você clica nela, você vai selecionar o padrão que você quer. Eu vou querer esse padrão aqui, tá? Deixa eu maximizar para a gente ver melhor. Vou querer esse padrão.
Então, esse primeiro pedaço a gente vai copiar e vai colar no nosso HTML, tá? Então, aqui, ó, vou colar nesse espaço. Ok? Então, a fonte aqui, ela meio que já era para ter alterado. Na verdade, não era para ter alterado, perdão, porque a gente não colocou no CSS ainda. E aí, vamos colocar no CSS agora. Já copiei, tá? Se eu quero aplicar pedaços, você escolhe o pedaço que você quer aplicar. Se você quer aplicar em tudo, tá? Você pode estar colocando aqui um HTML, por exemplo, e está colando aquele espaço lá, tá? E aí percebam que a fonte aqui já alterou para a gente. Beleza, que acredito que tenha dado para entender direitinho. E vamos continuar agora com o nosso CSS. Por fim, agora o nosso HTML está finalizado de verdade, né? Vamos lá. Pronto. Então a gente parou lá quando a gente estava configurando todas as fotos, né? Daqui a pouco a gente faz a alteração dessas fotos aí, tá? Uma coisa que eu pretendo fazer nessas fotos é deixar o background pegando direitinho a área que a gente configurou, tá? A gente vai fazer isso com todas as fotos ao mesmo tempo, tá? Eu poderia, então, estar configurando todas as divs, tá? Se bem que a gente não está usando um IMG nem nada do tipo aqui, então a ideia vai ser um pouco mais manual mesmo. Eu vou setar cada foto, tá? Então vamos lá. Ponto foto 1, ponto foto 2, ponto foto 3 e vamos colocar todas elas, tá? Ponto foto 6. Pronto. E aqui a gente vai fazer nossa configuraçãozinha. Que configuração vamos fazer então? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar um background size e vamos colocar cover, tá? E aí vamos perceber que já ficou bem mais interessante aí pra gente. Uma outra coisa que a gente vai fazer vai ser mudar, se bem que a gente não vai fazer transição no momento agora. Vamos finalizar essa parte toda, depois daqui a pouco a gente faz uma transição, algo mais bacana. Vamos parar por aqui e vamos configurar nosso texto, né? Vamos verificar como é que está nosso HTML. Vamos lá. Eu tenho um H2 aqui que está dentro de texto. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos lá. Vamos configurar o nosso H2. Então, eu vou colocar direto mesmo. Vamos colocar aqui uma força da fonte aqui. Eu vou colocar em negrito. Tá? Aliás, aqui é o peso da fonte, né? Vamos colocar um font size aqui. Eu acho que 40 pixels deve ficar bacana. Acredito que ficou legal. Tá? A cor aqui a gente vai colocar branca. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui também Text Align Center. Beleza? E a gente pode colocar uma sombrinha para não ficar tão meio que apagado aí, né? Vamos colocar um Text Shadow aqui. E a gente vai configurar da seguinte maneira: 2 pixels, 2 pixels. Vamos colocar 4 pixels aqui. E vamos colocar aqui um RGBA, tá? RGBA. Lembrando que eu tenho as cores aqui, né? Vermelho, verde e azul e um canal alfa, tá? Vamos colocar assim 000 e vamos colocar aqui um 0.8. Vamos ver se fica bacana. Pronto, ficou bem mais interessante aqui pra gente. Se você quiser que seja mais forte, tá? Lembrando que esse valor ele vai de 0 a 1, ok? Certinho, vamos configurar agora aqui, que foi um span que a gente colocou. Então, span. E vamos seguir aqui uma ideia similar, tá? Vamos colocar aqui a cor. Eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara. Deixa eu ver se aqui vai ficar legal. Você vê que aqui fica quase o branco, né? Vamos deixar assim por enquanto. Aqui ele deu uma bugadazinha. Daqui a pouco a gente vê o que foi aqui. Foi só um bugzinho, nada demais. E vamos repetir aqui a ideia, tá? Então vamos pegar esse pedaço aqui, inclusive. Vamos jogar aqui. Vamos ver como fica. Ok? Falta aqui, a gente colocou o Text Align Center, apesar de não ter centralizado por enquanto. E vamos colocar aqui um font size. Vamos colocar tamanho 15 pixels. Beleza. Pronto, pessoal. Então, meio que a gente configurou, tá? Boa parte do que a gente precisa já. Vamos configurar agora nossos cartões, tá? Então, os cartões são esses espaçozinhos aqui de cima. Lembrando que eu vou fazer uma pequena alteração aqui também. Bom, vamos lá.
Então, para a configuração dos cartões, eu vou configurar os dois de forma junta, depois eu faço as características individuais de cada um, tá? Então, aqui, cartão 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, outro ponto aqui, a nossa posição aqui ela vai ser absoluta, tá? Para que a gente possa movimentar direitinho o nosso cartão. Vamos colocar um text align center aqui. Outra coisa que a gente vai estar colocando é o background color. Eu vou colocar azul, tá? Normalmente as cores são muito usadas nos IFs. A gente vai colocar um page aqui para poder dar um espaçamento melhor aqui de 5 pixels e 10 pixels. Vamos ver como fica. Ficou legal, tá? Formato que de fato eu queria. Vamos colocar o peso da fonte aqui, vamos colocar em negrito. Vamos pensar aqui o que a gente pode estar colocando mais. A cor, né? Vamos colocar aqui a cor branca. E vamos também colocar aqui, está muito junto esse espaço aqui, vamos colocar um top aqui de 5 pixels. Beleza, já desceu um pouquinho. E aí vamos configurar agora de forma separada, né? Porque assim, ele está aqui, bacaninha, mas está meio bagunçado aqui algumas coisas, né? Então vamos começar a configurar alguns detalhes a mais aqui, tá? Vamos lá. Então lá no cartão, no ponto cartão, aliás, né? A gente vai colocar aqui um left de 5 pixels. Então ele vai dar uma puxadinha para o lado. E no ponto cartão 2, a gente vai colocar um right de 5 pixels. Pronto, tá? Ele ficou meio estranho aqui, mas lembrando que a gente vai ajeitar isso aqui tudo direitinho depois, tá? Então, tudo de boas até aqui. Esse texto, tá? A gente vai usar aqui um display flex no texto, tá? Que é esse espaço, aliás, perdão, é esse espaço aqui, tá? Só para a gente centralizar direitinho aqui como é que a gente quer que fique, tá? Então, vamos lá. Ponto texto. Vamos colocar um display flex. Beleza? Aqui a gente vai colocar aqui um flex direction. Vamos colocar em column, para ficar um abaixo do outro, não ficar do lado. Uma outra coisa que a gente vai colocar aqui também, a gente vai fechar uma altura, só que a gente não vai fechar 100%, tá? Porque meio que ele vai passar um pouquinho. Eu vou deixar 85% aqui de altura. E aí agora a gente vai alinhar o centro, né? Então justify content aqui center, tá? Já está bem centralizadozinho, né? Não precisa nem colocar o align itens aqui, né? Vou deixar assim, vamos colocar aqui por enquanto, aqui, só para poder garantir que ele vai ficar centralizado. Beleza, né? Tudo tranquilo aqui. Vamos ver o que falta para a gente. Se eu reduzir aqui, meio que ele não está responsivo ainda, né? Está puxando tudo, a gente vai já ajeitar a responsividade também aqui do nosso código aqui, né? Vamos lá. Então vamos voltar aqui no nosso CSS e fazer algumas configurações aqui. Deixa eu identar direitinho. E aí vamos lá. Quase concluindo aqui o nosso código já, tá, pessoal? Beleza. A gente configurou o nosso HTML com a fonte que a gente precisa, tá? Inclusive aqui eu poderia ter jogado aqui para cima, né? Vamos reduzir aqui um pouquinho de código que eu posso ter. O resultado vai ser semelhante, tá? Então aqui ó, a gente pode reduzir certinho. Lá no nosso container, tá? A gente tem um detalhe importante. Quando isso aqui estiver responsivo, ele meio que vai passar da minha altura do meu container, do meu viewport, tá? Então, para que ele passe e se adapte ao tamanho dele, a gente vai colocar um overflow aqui alto, que aí o meu container ele vai se adaptar aqui ao tamanho dos meus objetos que eu tiver, ok? Vamos lá, na grid section a gente configurou aqui tamanho. Eu vou colocar aqui também um backgroundzinho color aqui. Vamos colocar o Alice Blue aqui para ver como é que fica. Tá? Percebam que ficou uma corzinha aqui entre eles. A gente vai colocar também uma margem. Então vamos colocar aqui uma margem aqui. Eu vou colocar aqui de 20 pixels alto. Ok? Então ele já meio que já jogou lá para cima. Já centralizou para a gente. A gente vai colocar um padding também, para a gente ver um pouquinho das bordas aí, de 10 pixels, 10 pixels. Vamos colocar 20 aqui nessa direção. E finalizamos aqui.
ficou bem mais bacana aqui pra gente. Altura e largura, aliás, largura e altura a gente já colocou. A gente colocou o display grid já configurou aqui nossas áreas, está tudo no local certinho, como a gente pretende, tá? E tudo bacana aqui pra gente, tá? Vamos lá. Lá nas nossas fotos, a gente já configurou onde é que vamos pegar cada um, só que a gente não alterou as fotos ainda. Vamos alterar aqui algumas. Beleza. Talvez não fique o texto bacana em algumas delas, mas depois você pode procurar uma imagem melhor. Ok. Tá? Então, configuramos aí nossas imagens. Tudo bacana, tudo legal. E aí, vamos lá. Lá nos nossos cartões, tá? Percebam que ele está meio que fora de lugar como a gente queria que ficasse. Então a gente vai ter que dar uma configurada um pouquinho nos nossos cartões também, tá? Vamos fazer o seguinte. Antes de fazer isso, vamos ver aqui nas nossas fotos. A gente colocou só o background. E vamos ver se a gente ajeita esses cartões agora. Vamos colocar aqui relativo. Tal. E aí, beleza. Nossos cartões estão direitinho. Aí tudo funcional. Tal. Vamos aumentar aqui. Tá pegando bacana. Tá quase concluído aqui nosso código. Porém, se eu reduzir, a gente continua tendo aquele problema lá de não estar responsivo, né? Então, vamos ajeitar aqui a nossa responsividade agora, tá? Vamos lá. Então, o que eu vou dizer, então? Lá no nosso mídia, nós vamos fazer o seguinte, tá? Se por acaso, tá, a nossa tela ela for inferior a 680 pixels, tá? A gente vai configurar aqui alguns detalhes importantes, tá? Então, vamos lá. 680 pixels. E vamos ver o que acontece. A primeira coisa que eu vou fazer é configurar minha grid. Tá? Então, eu quero que a nossa grid section ela não fique um do lado do outro. Eu quero que ele desça. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Tá? Vou colocar aqui grid template areas. E a gente vai separar cada um deles. Então, aqui vai ser destaque 1. Separou aqui destaque 2. Eu vou até colocar logo no formato que ele vai aparecer. Ó. Tá? Destaque 1, destaque 2, um abaixo do outro. Foto 3, foto 4, foto 5 e foto 6. Beleza, tá? Tudo tranquilo aqui pra gente, tá? A gente vai definir aqui a nossa altura. Meio que ele vai talvez bugar provavelmente também, tá? Ó, deu uma bugada aqui bacana. Então vamos configurar logo a nossa altura também. Então, opa, beleza, grid section aqui. Então aqui a nossa altura aqui vai ser alta. Tá? Meio que tá um pouquinho bugado ainda, mas a gente vai terminar ainda. Tá? E vamos colocar um grid template rows, que aqui ele está bugando devido ao tamanho, né, das minhas linhas aí, e vou colocar nenhum. Beleza, ó, meio que ele já se adequou aqui de certo modo. Uma coisa que a gente tem que fazer, que eu vou copiar lá de cima, é configurar essas imagens, tá? Então, o que eu vou fazer? Essas imagens, quando chegar a esse tamanho, a gente vai definir um tamanho fixo para ela. E o tamanho fixo que eu vou definir aqui vai ser 600 pixels. Tá? E aí, beleza, tá? Funcional. Se trouxermos para o lado aqui, vamos ver se ele volta. Voltou direitinho, tá? Então, meio que ele está funcionando o nosso código já. Ok? E aí, se você não quiser dois quadros em cada um desses, é bastante simples. Você apaga o cartão 2. Já apagou o cartão 2, tá? E aí ele sumiu de lá, tá? Ah, eu quero que ter, por exemplo, somente notícias aqui, nos demais eu não quero. Então, você deixa na foto 2 e tira dos demais, tá? Tirei aqui, e aí você vai tirando o que você não precisa. E aí eu deixei somente aqui no 2, então. Vamos esperar carregar e está funcional, tá? Lembrando que ficou bem diferente, tá? Mas seguiu a mesma estrutura. E a nossa ideia, a proposta aí foi fazer algo parecido, né? E o resultado foi bem semelhante, tá? E está responsivo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.